Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Hoje em dia é possível conviver com o vírus do HIV e realizar as atividades do dia a dia normalmente. Só que o preconceito, aquele antigo preconceito, ainda é um fator limitante. De acordo com uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, as pessoas com HIV encontram mais dificuldades para arrumar emprego, mais dificuldades para manter esse emprego e também para progredir na carreira. Ô Oswaldo, a gente já falou aqui no início do nosso programa sobre as formas de tratamento que permitem com que as pessoas convivam com o vírus durante muitos anos, sem que isso interfira na saúde e nas atividades que ela realiza no dia a dia. Você, que é mais conhecedor da área, você poderia explicar para a gente como que é esse tratamento hoje em dia? Quais foram os avanços, Sim. Primeiramente, eu quero ressaltar que nessa mesa aqui tão rica de oportunidade, de planejamento, de investimento para o profissional, a gente tem que estar tratando hoje de um tema que, preconceito. Isso não deveria nem ser tão debatido, mas, infelizmente, ainda existe hoje no mercado de trabalho. A gente sabe que algumas grandes empresas solicitam dos seus empregados que serão contratados que eles façam, que eles apresentem o resultado do seu teste de HIV, que isso é totalmente ilegal, as empresas não podem fazer isso, mas, de fato, voltando à sua pergunta, realmente hoje é possível afirmar que uma pessoa consegue viver, não sobreviver, viver muito bem com a infecção. A infecção do vírus HIV instalada na pessoa, ela de forma diagnosticada precocemente, ela fazendo o seu tratamento, ela consegue ter uma sobrecarga de vida normal, bem semelhante a de qualquer uma outra pessoa. E de forma alguma lidar essa infecção tratar como uma doença que vai incapacitá-la de exercer suas atividades laborais do dia a dia. Então, é possível afirmar que uma pessoa com HIV, ela tem os mesmos direitos que todos nós temos e também pode trabalhar, pode exercer suas funções de forma normal. Oswaldo, a gente quer te parabenizar pela coragem de desfraldar essa bandeira, porque realmente a gente tem que querer. Mas você estava falando de preconceito, o brasileiro ele tem um certo preconceito, principalmente de acordo com o alvoroço que é feito da coisa, entendeu? Então, tem preconceito da mulher, tem preconceito disso. Então, as empresas, geralmente, têm aquela tarja, Aqui não entra fulano, aqui não entra Beltrano, e vira isso aí tipo uma lei, Então, a gente quer saber de você se depois que houve essa conscientização das pessoas, dizendo que a AIDS não mata mais, entre aspas, desde que cure, desde que faça o tratamento. Não tem cura, mas tem a condição de viver, não de sobreviver. Antigamente era sobreviver. Sim. Hoje já é viver, normalmente, ir no restaurante, ir aonde quiser, ter locomoção perfeita, tal. Você acha que está diminuindo esse preconceito ou ainda está muito enraizado no ser humano? Foi como eu disse, infelizmente o preconceito existe. E o que leva nós a crer é que falta ainda o quê? Informações, orientações, porque a pessoa que hoje trata essa situação de forma preconceituosa é porque realmente ela está desinformada. Hoje nós sabemos as formas de contágio do HIV, de outras ISTs, como que são as formas, e a gente sabe que existem maneiras de se prevenir. E igual a gente fala aqui no campo de trabalho, vou dar um exemplo voltado mais para a minha área, que é na área da saúde, onde você fica mais exposto a materiais pérfuros cortantes, fluidos corpóreos e tal. O cuidado que você tem que ter com um paciente soro positivo é o mesmo cuidado que você tem que ter com qualquer outro paciente. A luva que você vai utilizar é a mesma. Aquele paciente é portador do vírus HIV, eu vou usar 2 luvas? Não vou. Eu preciso saber se ele é ou não portador para eu poder ampliar meu cuidado? Não. O cuidado é o mesmo. Ou então isolá-lo,
Então, não é? Vou pegar Entendeu? um paciente porque ele é soropositivo, vou isolá-lo, vou marginalizar, vou separá-lo no âmbito de trabalho por conta da sua sorologia. Não. Na última conferência, agora no mês de julho, em Amsterdã, foi batido o martelo que carga viral indetectável é igual a intransmissível. Ou seja, o portador do vírus HIV que esteja em tratamento, conseguindo manter sua carga viral indetectável, ele não transmite o vírus para outra pessoa. Ou seja, ele não coloca ninguém no seu âmbito de trabalho ali em risco e muito menos também o seu parceiro sexual. Então, por que ainda hoje vamos trabalhar, vamos observar esse tipo de preconceito, principalmente no campo de trabalho? Oswaldo, eu sou de uma geração em que foi muito discutido, isso foi muito massificado em cima da gente, né? A mídia deu uma evidência muito grande, as famílias ficaram, né, aterrorizadas, né? Então, ou seja, a gente teve muita informação e acho que isso foi muito disseminado, muito divulgado. Traumáticas na isso. época, né? Eu percebo, assim, não sei se é uma sensação minha, eu percebo que isso hoje abrandou, ou seja, a coisa não é mais discutida como antes, ou não se dá mais a mesma conotação. Isso é verdade? Ou seja, você também consegue perceber isso, você que está na área de saúde? Sim, a partir do momento que a patologia começou a ter um tratamento, um controle melhor, maior e mais eficaz, passou-se a observar que as campanhas deram uma diminuída, as pessoas começaram a relaxar-se mais um pouco. Por quê? Eu sei, o HIV ele ainda não tem cura, mas a gente consegue viver muito bem. É legal eu falar isso? Sim, é legal eu falar isso para saber que não tem como privar a pessoa de viver. Ela vai viver com HIV. Mas as formas de prevenção, de promoção de saúde, a gente tem que estar sempre trabalhando e alertando a população. É claro que a gente, né, no século XXI, na década de 80, quando o grande boom da AIDS, aí eu posso falar AIDS, ela surgiu, morria-se muitas pessoas, a gente via aqueles corpos, né, em forma de uma caveira, pele e osso, pessoas morrendo em tempo assim, muito rápido e a infecção se espalhando de forma muito grave em todo o mundo, principalmente no Brasil. Hoje não, hoje a gente sabe que a gente tem um controle, embora ainda ocorra, né, várias infecções no ano em todo o Brasil, inclusive no nosso município também, mesmo com todas as campanhas de prevenção, com a distribuição de preservativo, com as orientações, informações que são oferecidas tanto pelo departamento como por algumas instituições que atuam no nosso município. Nós temos como exemplo o GEDAI, que é uma casa de apoio que aborda esse tema com uma eficácia muito significativa, que agrega os valores do usuário, que recebe pacientes que não têm condições de moradia. Temos também outras ONGs, temos o Instituto Braços, que também está à frente disso, trabalhando de forma muito eficaz a prevenção, principalmente hoje no âmbito das pessoas mais jovens, moradores de rua, profissionais de sexo, enfim, oferecendo para toda a população serviços que muitas vezes eles não têm noções que existem e o departamento não consegue estar atuando de forma ampla em todos esses aspectos. Então a gente conta hoje muito com o terceiro setor. Oswaldo, o Vanilson falou em gerações aqui, né? A gente começa a comparar as décadas de 80 com décadas de 70, por exemplo, em que muitas pessoas falam, tem saudade da gonorreia, da sífilis, né? Mas é algo que não se dá para ter saudade e ainda existe. Eu queria até abrir um parênteses aqui, porque de fato o que nós estamos vivendo aqui, né, talvez algumas doenças voltando, né? Estamos falando aí de jovens terem que vacinar aos 12 anos por causa do HPV, que é muito recorrente também em jovens, a partir do momento que se inicia a vida sexual, né? E na realidade, o que você coloca como prevenção, ela deveria ter existido em todos os tempos, a todos os momentos. O fator, acho que preponderante para se destacar foi a questão de um ícone que foi Cazuza, e aí as pessoas viram que determinadas situações levam à morte, e aí trouxe como relevância a AIDS. O Vanilson colocou muito bem que, de certa forma, abrandou-se todos os comentários, você falou a razão do porquê existir. Mas eu queria tocar nessa questão aí, por exemplo, de uma sífilis, de uma HPV, se essas prevenções, elas também permitem que a pessoa esteja prevenida, né, de uma doença como a sífilis,
como o HPV, ou se elas devem tomar alguma postura a mais para se prevenir, principalmente tratando-se de jovens. Na verdade, o que é que a gente trabalha como prevenção? A sífilis, no caso, e também o HPV, são 2 ISTs. São infecções que serão transmitidas através de contato sexual. A utilização do preservativo, hoje, da camisinha, é o método mais seguro, mais eficiente e mais barato que existe. Aí nós temos aí as vacinas, né, oferecidas pelo Ministério da Saúde para os adolescentes, para os meninos e para as meninas, enfim, para outras pessoas, mas que não adianta somente tomar a vacina do HPV e ter uma prática sexual desprotegida. Por quê? Embora, né, esteja protegido do HPV, mas a gente ele conhece outras ISTs e ele vai estar susceptível a pegar essas outras infecções. Então, o que a gente trabalha mesmo é que a prevenção ela tem que partir de cada um. O poder público está hoje atuante, trabalha, incentiva, dá as orientações, mas o comportamento individual é que prevalece. Porque não adianta você ter o preservativo no seu bolso e você não utilizá-lo, ou você não saber utilizá-lo de forma correta. Então, o comportamento hoje individual é o que vem prevalecendo juntamente com a prevenção combinada do preservativo e os outros métodos. Oswaldo, vou te interromper um pouquinho. A gente vai para o último intervalo do nosso programa e daqui a pouco a gente continua falando sobre esse assunto. Agora, como eu disse, é o último intervalo do nosso programa. A gente vai ali e já volta para a gente continuar com esse assunto aqui na mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora, esse assunto sério, né? Que a gente sério, preconceito é sempre sério, né? Sério, muito sério. Oswaldo, desculpa, Vanilson, quero saber se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto. Não, na verdade eu queria perguntar ao Oswaldo o seguinte. Oswaldo, a minha geração, né, como a gente sofrida, já havia comentado aqui que a gente foi muito massificado nisso, a gente tinha no primeiro momento um conceito que era as pessoas que eram suscetíveis a ter a adquirir a doença eram as pessoas que estavam no grupo de risco, né? Que eram homossexuais, usuários de droga, né? Profissionais do sexo e assim por diante. Depois a gente viu que houve uma mudança na terminologia. Ao invés de ser os grupos de risco, a gente passou a usar a questão da nomenclatura do comportamento de risco, que cai naquilo que você disse. Não adianta eu ter todos os mecanismos se eu não me prevenir. E aí hoje eu te perguntaria o seguinte, você hoje tem algum dado, alguma informação de qual é os números, né, de quais são as faixas etárias que mais acometem desse adoecimento? Porque ao longo dos anos isso foi migrando, né? Sim, a gente passou por uma fase quando ocorreu a implantação do Viagra no mercado, que os homens da terceira idade começaram a utilizar e começaram a praticar o sexo de forma insegura, né? Começaram a procurar o serviço e veio ampliando esse número de diagnóstico positivo para o HIV e para as demais ISTs. Mas hoje nós vamos caminhando aí de acordo com o Brasil, com o número de jovens com a faixa etária de 24 a 30, 35 anos de idade sendo mais acometidos. E isso se dá por conta, principalmente, dessa visão que os nossos adolescentes, nossos jovens hoje têm, do controle, né? E, assim, de certa forma, entre aspas, podem até banalizar o HIV. E vem sendo acometido cada vez mais. E eu volto a falar, os grupos de risco realmente não existem, o que vai prevalecer são as formas de comportamento, e o comportamento ele é individual, porém, muitos jovens não querem saber, não se dão conta do risco e da gravidade que é contrair uma infecção que pode levar a uma doença que até o momento ainda não tem a cura. Oswaldo, e você tem falado sobre essa falta de preocupação às vezes que o jovem tem, né? Porque às vezes acaba passando na cabeça que isso não vai acontecer comigo até acontecer. Por mais que exista a medicação hoje, que a pessoa possa conviver com o vírus do HIV, é interessante a gente diferenciar, né? Que não necessariamente a pessoa vai ter AIDS se ela está com o vírus, a não ser que esse vírus ela não faça o tratamento e a doença progrida. Mas a questão é importante alertar para a pessoa que se ela chegar a contrair esse vírus, ela vai ter que viver uma vida inteira
de tratamento. Ela não vai conseguir se desvencilhar dos remédios que ela tem que tomar. Aí você poderia falar pra gente se essa medicação tem algum efeito colateral, como que acontece? Sim. Primeiro eu vou voltar um pouco mais atrás aí, quando eu falei de jovens. O que acontece hoje? A vida sexual, ela inicia cada ano mais cedo. A gente sabe, né, assim, né, na nossa época, eu posso falar assim, talvez, né, ninguém tinha relação aos 12 anos de idade, aos 13 anos de idade, 14, 15 anos de idade. Né, esperava ficar maior de idade, 18 anos, para poder iniciar sua vida sexual. Hoje não. Hoje a gente se depara com pessoas, com adolescentes aí de 12 anos que já iniciaram a vida sexual e muitas vezes as meninas estão grávidas. Né? E a gente imagina, se engravidou, pode no mínimo ter contraído alguma IST associada a essa gestação. Então é um cuidado que a gente sempre tem que ter. Aí eu volto a falar do comportamento. E com relação ao tratamento, a gente... vou diferenciar primeiro o HIV de AIDS. Eu sempre gosto de frisar isso em todos os lugares que eu vou, porque HIV é a infecção provocada pelo vírus. O vírus infecta o organismo. AIDS já é a doença, já é a patologia instalada. Então, HIV é diferente de falar AIDS. Só para a gente entender, AIDS seria um estágio avançado? Poderia falar assim? Seria um avanço da infecção, um descontrole viral no organismo, que é o que vai levar à baixa da imunidade, à queda da imunidade, e a pessoa vai ficar susceptível a uma infecção oportunista de qualquer outra patologia. Uma simples, por exemplo, uma gripe, uma pneumonia, pode levá-la a óbito. Oswaldo, então o HIV, ele é um vírus. Sim. Igual uma gripe, igual uma tuberculose, ele é um vírus. Sim, que está alojado no corpo da pessoa. Aí daí ele pode desencadear a doença que se chama AIDS. Ele pode se multiplicar, aumentar o número, a sua carga viral e virar AIDS. Mas para evitar isso tudo aí, seria só o preservativo. Não, para evitar a infecção é o preservativo. Para evitar a evolução da carga viral, é o antirretroviral, que é o que a gente chama, né, coquetel, medicamentos da AIDS. Aí, Oswaldo, contagiou a pessoa, ela vai para o mercado de trabalho e aí volta no cerne da nossa discussão, que seria o preconceito. O que atinge um colaborador, o que atrapalha um colaborador que é contaminado pelo vírus no seu mercado, no seu âmbito do mercado de trabalho? Ele tem que ter... É muito interessante essa fala, porque a gente estava conversando aqui sobre doentes renais crônicos num determinado momento, e os doentes renais crônicos tinham a obrigatoriedade de sair, de fazer hemodiálise o tempo todo. Já o caso da AIDS, você poderia explicar o porquê de uma razão de uma empresa ter um preconceito? Na verdade, não existe nenhuma razão, e hoje a gente sabe, né, já existem leis federais, leis municipais, que resguardam esse paciente soropositivo. O sigilo é um dos fatores mais importantes que o usuário tem direito. Então, ele não precisa relatar para a empresa qual é a sorologia dele, se ele é positivo ou não, e nenhuma empresa tem o direito de solicitar, de cobrar ao seu empregado um teste anti-HIV. Então, ele não precisa passar isso para ninguém. O preconceito existe por quê? Muitas vezes o paciente, o usuário, ele necessita estar ausente do seu trabalho para poder fazer o controle de sua carga viral, seus exames de controle, ou para retirar sua medicação, ou até mesmo para passar por uma consulta. E, nesse caso, a empresa cobra um atestado com o CID da patologia. Aí, nesse atestado com o CID da patologia, o seu empregador descobre, né? Pode passar dali a entender o que é que ele se trata. E se essa informação ela for disseminada no âmbito de trabalho, ele pode começar a sofrer preconceitos por falta de estigmas, de faltas de informação dos seus amigos de trabalho. Oswaldo, só para a gente encerrar rapidinho, a pessoa que está passando por algum problema, onde ela pode procurar ajuda aqui em Juiz de Fora? Perfeita pergunta. A pessoa que seja soropositivo ou que tenha qualquer outra divergência correlacionada a isso, que a gente trabalha com pessoas que vivem ou convivem com HIV, quando eu falo convivem, eu estou me relacionando com os familiares ou as pessoas que estão em torno, ela pode nos procurar no departamento, diretamente com o nosso serviço, com a nossa equipe multiprofissional, com assistente social, com psicólogo, para poder dar todas as orientações que forem necessárias, ou até mesmo, se preferirem, procurar alguma instituição do terceiro setor, como no caso eu deixei claro aqui, o Instituto Braços, que está trabalhando com isso e já conseguiu resolver algumas situações
situações, inclusive de reverter uma demissão que foi feita por conta dessa patologia. E o departamento fica? O departamento ele está localizado no prédio da Vigilância em Saúde, na Avenida dos Andradas, número 523, no térreo. Tá ok, muito obrigado. Bom, nosso programa chegou ao fim, mas antes eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram e trouxeram tanto conhecimento para a nossa discussão de hoje. Muito obrigado. Domingo, dia 5, Bolsão do Colégio Pio XII, uma oportunidade imperdível. E hoje, quem quiser se aquecer desse frio, só lá no Bailão da M-Hall, né? Com certeza. Bom, eu gostaria também de agradecer, é claro, a você que acompanhou o nosso programa de hoje. Você é muito importante para a gente, por isso eu espero te encontrar aqui amanhã às 11 horas da manhã ao vivo. Tem a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde ou a qualquer momento, como você já sabe, é só entrar no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook e procurar por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez, né? A gente se vê amanhã. Boa tarde para vocês, viu? Tchau. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.